salvaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os não perdoardes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, cantemos invocando a luz do alto. Deixa
luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos que participam conosco dos diversos cantos das nossas redes sociais, hoje a igreja celebra o Domingo da Misericórdia. Eu até estou seguindo a inspiração da missa das 7, né, que a homilia veio para outro lado, né? E em cima do Evangelho, mas a inspiração vinha sobre o tema mesmo da misericórdia. A misericórdia, palavra composta, miserere, cordis, cordis é coração, miserere significa miséria, né? O coração que acolhe a miséria. Mas na cultura hebraica, essa palavra misericórdia, vivida também, né, nos veterotestamentários, né, Antigo Testamento, designa duas palavras para entender essa dinâmica do que ela significa. A mais conhecida é Hesed, né? Tem até um instituto com esse nome. E tem também a outra chamada Haramim. Hesed significa um amor fiel, fidelidade. Tem a ver com ser fiel às suas próprias, os seus próprios anseios, ao seu próprio amor, né? E Haramim tem a ver mais, Hesed é uma palavra mais masculina, e Haramim é um termo mais feminino, que quer dizer entranha, harém, né? Seio materno, entranha, tem a ver com ternura, tem a ver com compaixão, com carinho, com essa coisa, né, do feminino mesmo, né? E as duas coisas designam essa palavra misericórdia. Misericórdia, então, significaria, então, dizer essa ternura, um amor terno, pela qual Deus não pode desdizer-se, e contra a sua própria essência. Mas nós poderíamos também entender o amor misericórdia, aqui mais uma via teológica, como uma síntese desse amor divino que vai se manifestando e o homem vai compreendendo na sua história. Nós temos primeiro o amor bondade, que designa muito esse amor criacional, né? Ou seja, Deus, usando uma linguagem poética, recua, e esse recuo, a criação existe. Deus cria. Deus cria porque é bom. É assim que nós cantamos ou lemos no Gênesis, né? Deus fez isso e viu que era bom, bom, bom. E depois, quando criou o homem, era muito bom. Então Deus cria porque Ele é bom. Bará, fazer existir do nada. Simplesmente porque Ele é bom. E aqui esse amor, bondade, está muito fundamentado nessa palavra cariz ou chariz, né? Que significa graça. Graça. Então Deus dá uma graça, Ele ama de graça. Então essa palavra abre duas dimensões: graciosidade, ternura, carinho, e gratuidade, de graça, sem merecimento, porque Deus é bom, porque Ele quis. Ninguém aqui é autônomo o suficiente para fazer existir, né? Deus nos criou como seres relacionais. Tanto é que a gente fica muito tempo sozinho, a gente pira, né? Nós somos um ser feito para viver junto com o outro, da natureza humana, e um ser para entrelaçar, para ter comunhão. E Deus nos fez assim, porque Deus é assim. Junto e com, Ele é uma família, Ele é comunhão de vida e amor.
Então, ao nos criar a sua imagem e semelhança, nós estamos gerados por Deus, nossa origem é Deus, e essa semelhança é um projeto. O homem, então, nasceu projeto. Um homem limitado na sua natureza, mas com grandes possibilidades por causa da inteligência, do seu livre-arbítrio, de ser cada vez mais aquilo que Deus sonhou para ele. Então Deus criou esse amor-bondade. Ninguém pediu para nascer. Ninguém tem o poder de fazer existir do nada, mas Deus tem. Então Deus amou o mundo. Deus criou, fez existir do nada, pela sua benevolência, pela sua vontade de bem, pelo seu querer. Então Deus criou o homem para participar dessa comunhão com Ele. E Ele fez ele em uma justiça original, num estado de paz. Então o homem, ele é um ser relacional, então ele tem uma relação intrapessoal. Relacionamento com ele mesmo, seus pensamentos, seus sentimentos. Já parou para pensar, se todo mundo soubesse o que você está pensando? Seus segredos, aqui só você e você sabe, o seu sacrário. É íntimo. É íntimo. Mas Deus nos fez também para se relacionar com o outro. Deus nos fez também no ambiente, no mundo circundante, né? No ambiente que nos rodeia, com água, animais, plantas, minerais. Nele está tudo o que a gente precisa para viver. Coisas que nós nem descobrimos, ou que nós vamos descobrir, que nós vamos usando e transformando para o nosso próprio bem. Mas existe também no homem uma dimensão aberta para o eterno, transpessoal, transcendente, que está além de nós, porque nós temos uma alma. E é tão bonito que ao nos criar, Deus nos fez só corpo, para estar aqui agora, nesse momento, né? Espaço e tempo, mas nos fez também abertos para o horizonte. O homem pode estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo. E o homem pode trazer o outro lugar até aqui, porque ele é um lugar onde as coisas existem nele. Então o homem é capaz de Deus, diz o catecismo, de conhecer, de chegar pela via natural, pela revelação divina. O homem é capaz de abranger o céu, de tocar o céu, e o homem tem uma alma, então a morte não o barra, ele não pode morrer. Quem nasce não pode morrer. Ele parte desse mundo, mas ele não morre nunca, porque é imortal a alma. Mas aí, o homem nessa harmonia, o homem peca. O pecado é uma desgraça. É uma ação contra esse chariz, esse cariz, essa graça. O homem escolhe, usando o seu livre-arbítrio, viver uma vida meio tosca. Ele não quer mais, seduzido pelo maligno, ele quer viver fechado por ele, viver na mentira, na ilusão. Então o pecado rompe essa harmonia, e o homem começa a ter problemas com ele mesmo, fecha o seu horizonte da sua relação com Deus, tem problemas na sua relação com o outro, e ele vai perdendo ali, né? O pecado faz uma bagunça desgramada. E o mais ainda, ele ofende o seu Criador, ofende esse amor, essa bondade de Deus. E aí então o homem, e aí, né, o salário do pecado é a morte. Então o homem agora vai morrer. Mas Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho. Encarnou. E esse Filho veio com uma missão específica. O que o homem fez ao pecar, ele não dá conta de consertar. Porque aquele que foi ofendido é divino. A criação se bagunçou. Essa harmonia se perdeu, o céu se fechou. Foi expulso do paraíso, o homem agora vive na sombra, cortada a sua relação com Deus. Então era necessário enviar o Filho. O Filho veio e se encarnou. E o Filho, de São Paulo, se fez pecado por nós. Ele veio pagar uma dívida que você não pode.
Ele vai pagar uma dívida dos que passaram, dos que estão aqui, dos que virão. E ele sofreu na carne as consequências dessa desgraça. E precisou morrer. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, para o homem não morrer, ele veio morrer no nosso lugar. Nasce aí o amor-justiça. Aquele amor, expressões de São Paulo, você vai entender agora as expressões de São Paulo, a justificação. Ele veio para nos justificar. Ele veio dar ao pecado, pagar ao pecado a sua dívida. Pagar a escolha que o homem fez ao pecar a sua dívida. A vida divina. Então o homem precisava morrer. E ele veio para morrer no meu lugar. No seu lugar, no nosso lugar. E aí com ele também morre o homem pecador. O homem que ofendeu esse amor-bondade. E por isso que aqueles que vivem em Cristo precisam agora viver esse processo. Nós chamamos de Páscoa. Morrer. Morreu o homem velho. Mas com Jesus tem uma novidade. Esse amor-justiça manifestado na redenção. E redenção significa libertar, salvar, tornar saudável, pagando um preço, e o preço é o sangue do Cordeiro. E ao ressuscitar, nasce um homem novo. E é bonito o evangelho de hoje, porque o ressuscitado aparece aos seus discípulos, porque lá ele soprou no homem que ele fez da terra, o homem passou a viver, e aqui o ressuscitado, numa comunidade fechada, com medo, chega diante deles, mostra que o ressuscitado é o mesmo que crucificado, e fala para eles: a quem vocês perdoarem o pecado, será perdoado. A quem vocês não perdoarem, não será perdoado. E aí ele tira da vida do homem aquilo pela qual a bondade de Deus ferida não agia mais sobre o homem. O homem foi criado para o céu, e para a terra e para o céu. O céu e a terra se tocavam. E agora esse amor justiça zera a dívida. O homem agora não morre mais. Ele pode viver a comunhão com Deus, mas ele tem que crer no Cristo. Ele tem que viver no Cristo, ele tem que morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Tem que morrer o homem velho, a qual Jesus já pagou a dívida, para surgir o homem novo. Deus, então, ao morrer na cruz, pagou a possibilidade de que aquele que assim crê e escolher, possa nascer de novo. Você pode fazer aqui um paralelo com Nicodemos, ele sai nascer de novo, meu filho. Então, o amor, bondade, entre o pecado, cria-se uma dívida, e agora essa dívida é sanada com esse amor, justiça. O amor, bondade, a gente visualiza muito no Deus Pai. O amor, justiça, no Deus Filho. E o Espírito Santo é derramado depois nos nossos corações. Deus achou um outro jeito de tornar o homem novo. Deu a ele o seu próprio Espírito. Habita nele. Mas aí o que acontece? O homem, mesmo assim, escolhe continuar indiferente, escolhe continuar pecando, escolhe não servir a Deus do mesmo jeito. E agora? Mesmo com a dívida paga, o homem, e quando eu falo paga, eu falo tudo, né? O que foi, o que é e o que vai ser. Mesmo assim, o homem quer viver uma vida longe de Deus. Quer viver como ele quer. E aí vai acontecer uma síntese, que nós chamamos de amor misericórdia. O que é esse amor misericórdia? É aquele amor que Deus, mesmo sem eu merecer, Deus me ama
porque Ele é eterno, porque Ele é fiel a si mesmo. A sua essência é amor. Nós vimos muito, sempre aparece, né, expressões da misericórdia, esse amor misericordioso de Deus desde o Antigo Testamento, mas a gente faz muita experiência dele, sobretudo depois da aparição de Jesus à irmã Faustina, na Polônia. Eu fui uma vez na Polônia, conheci a cidade de Lublin, onde tinha os campos de concentração, conheci Varsóvia, capital, Cracóvia. E é interessante aquele povo, porque é um povo muito sofrido, quase todo bairro tem um museu, contando o sofrimento do povo. Foi invadido pela Áustria, pela Rússia, pela Alemanha, os campos de concentração estavam lá, não é? Em Auschwitz, né? Sei lá o nome, Lublin, eu conheci o campo de concentração de Lublin. E aí você vê no meio de um povo que apanhou tanto, que morreu tanto, que sofreu tanto, que foi abusado de uma tal forma, esse povo sente a necessidade de contar a sua história, por isso que é um povo muito cristão, o país mais cristão da Europa, e foi lá que Jesus apareceu para uma polonesa freira, né? Não sei se era polonesa de nascença, mas estava na Polônia, né? Irmã Faustina Kowalska, assim. Para dizer, né, nessa imagem que a gente tem hoje, portas fechadas, com medo, ele entra, aparece a irmã Faustina, mostra suas chagas, a imagem dele tocando e abençoando, dizendo que a misericórdia de Deus entra nos lugares mais fechados, para dizer a nós que, fazendo até trazendo até São Paulo para a conversa, que nada pode nos separar do amor de Deus. O que você fez ontem, no passado, o que você faz hoje, o que você ainda vai fazer amanhã, nada pode fazer com que Deus te ame menos. E o nada aqui significa tudo. Quando eu digo que nada pode, estou dizendo que tudo que existe, existiu ou vai existir, não pode fazer com que Deus não me ame. Porque Deus não me ama porque eu mereço, deixei de merecer. Deus me ama porque Ele é amor. É fiel. E é um amor entranhado. Uma bela imagem disso é a imagem do amor materno, né? A mãe, ela tem um amor que dói aqui, ó, no útero dela. E é um amor que ela não consegue ir contra. E quando consegue, é quase que um escândalo, assim, Por exemplo, você vê muitas mães sofrendo com seus filhos, que fazem escolhas ruins. Vou exagerar. Imagine um filho pilantra mesmo, que rouba a mãe, bate na mãe, estuprou, né, matou. E aí todo mundo olha e fala, não, tenta tirar o irmão para não machucar mais a mãe, dá uma lição de moral, ele chama a polícia, manda prender, faz não sei o quê, e para os de fora, até mesmo da família, até às vezes até do próprio pai, ele fala assim, ó, esse é um bandido, esse precursor, não tem jeito mais não, tal. Mas para a mãe, ela sabe que ele está errado, sabe que está fazendo um monte de coisa errada, mas para ela é o seu filho. Não tem como ir contra a entranha. Ela pariu. Não tem como ir contra. E quando ela vai, que é o caso do aborto, isso gera problemas psicológicos, sentimento de culpa, porque está indo contra o mais profundo dela. Tem mãe, minha tia mesmo, né? O menino estava afogando, ela pulou, ela não pensou se ela sabia nadar, não sabia não, pulou. Instinto materno. É mãe. O filho pode ser pior que for, e o povo pode ter razão do que está falando, mas é meu filho. Meu filho. Eu contei isso aqui já uma vez, eu estava em Jaraguá, e teve um crime hediondo, de um menino lá, menino bom, que matou os pais, né? Eu era pároco lá. Era o ministro de uma outra paróquia e o homem era meu funcionário. E aí
Isso eu posso contar porque não é confissão. Ele me confidenciou que, enquanto batia a cabeça da mãe, a mãe olhou para ele e falou: eu te amo, meu filho. Não tem como negar a entranha. Claro que nem chega perto do amor de Deus, né, por nós, mas ajuda a tatear. Sabe aquele homem que estuprou sua filha, por exemplo? Sabe agora, né, o casal que aparentemente está sendo julgado, mas aparentemente matou o menino. Ele se indigna. Eu vivi a experiência com esse rapaz. Meu lado humano queria bater nele, mas meu lado padre queria acolher o menino que matou os pais. Conflito interno. Não tem como negar. É um amor entranhado. Um amor que não tem como separar. Pergunta para uma mãe, também outros, mas pergunta para uma mãe que perdeu um filho. O filho não está aqui, mas está lá, faz parte dela, vem como ondas, às vezes um pouco mais passada, mas sempre volta, sempre bate na praia, sempre bate na praia, sempre vem. E aí você pode ter outro filho para consolar, mas não há lugar para colocar, não há gente para colocar no lugar. Esse é o amor misericórdia. Esse amor de Deus que, apesar de eu continuar ofendendo, machucando, de eu continuar fazendo a coisa errada, de eu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, o Senhor está sempre pronto para te amar e perdoar. Deus não se cansa de amar. Isso sempre me encantou. Sabe quando você, não sei se já passaram por essa experiência, já vi muitos da minha vida. Quando você erra na sua fraqueza, você mesmo se torna seu juiz e fala assim: ó, eu mereço a morte, eu mereço ser castigado, eu mereço isso, mereço aquilo. Aí Deus vem e te abraça, te ama, enche você de graças, aquilo que São Paulo chama de esse amor que constrange. Você já passou por essa experiência, até humanamente, quando você faz uma coisa errada, alguém vai e te trata com muito carinho, você se sente tão amada, mas ao mesmo tempo tão constrangida, porque a pessoa está agindo com você de uma forma que você não agiria com você mesmo, ou que você não age com o outro. E é assim que Deus vai derrubando as nossas barreiras, né? Ele continua fazendo chover sobre maus e bons, né? Ele continua não nos tratando como merece as nossas faltas. Ele continua ainda amando, amando. Eis o coração que tanto ama os homens, e por ele só recebe, né, reclamação de Jesus, e só recebe pancada, pancada. Esse é o amor misericórdia. Um amor que está sempre disponível. Um amor que no último suspiro, se você se arrepender, Deus ainda te cata, te salva. É um amor que não entende a lógica, porque nós temos muito essa questão do merecimento. Esse é o amor que Deus nos tem. Nada pode separar você do amor de Deus. Não há nada, o amor de Deus por você só cresce. O que não quer dizer que nós devemos errar e pecar. Tem consequências. Mas Deus sempre estará lá por nós. Por isso o homem precisa fazer essa experiência. Mas nós não. Vivemos numa época onde as pessoas estão cada vez menos misericórdia. É um povo corrido, sem paciência, intolerante, com elasticado. Qualquer ruidinho, o elástico solta e dá umas pitifadas em alguém. E aí nós podemos gerar, aqui segundo Catalamessa, 2 tipos de misericórdia. A misericórdia do coração e a misericórdia das mãos. E aí realmente a gente precisa muito crescer nisso. Você pode fazer 100 coisas boas na sua vida. Se você errar uma vez, sobretudo se isso for grave,
pessoal vai acabar com você. Diz o Papa Bento que uma árvore que cai faz mais barulho do que 99 em pé. A gente tem prazer em falar mal do outro. Deus, que conhece o coração do homem antes dele existir, existindo, não o julga e o ama. A gente conhece a pessoa por um detalhe, ou nem conhece a pessoa, ouviu de outro, a gente acaba com a vida do outro. É o complexo de Deus, como diz São Tiago. A gente mede o outro a todo momento a partir de nós, da nossa visão fechada, limitada, opaca e até cega. O nosso trato com o outro, o jeito como nós conduzimos as coisas, a nossa rispidez, a nossa falta. Olha, santidade combina com gentileza. E aí nós podemos nos questionar. E as pessoas falam que porque não receberam amor, não, Deus ama você. Mas você tem que pensar, como você está tratando a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, seus pais. Tem gente que não tem dó, não. E eu entendo que não é fácil também, né? Não podemos ser hipócritas, né? É importante o fraco, o pecador, o frágil, o mal amado perto de nós, porque eles dilatam a nossa capacidade de amar. A gente tem que rebolar para dar conta. E quantas vezes eu mesmo, na minha fraqueza, e olha que eu tenho um ouvido treinado, a sensibilidade, já tinha como sacerdócio mais ainda, mas quantas vezes eu não sentiu vontade de quebrar o pescoço de alguém e não podia? Mas deu vontade. Pela inconveniência, pelo cansaço, pela irritabilidade. Quantas vezes nós agimos com a pessoa e nós cortamos volta? Às vezes você pegou alguém que fala a mesma coisa sempre, né? Fala, não dou conta disso não. Quantas vezes? Não é fácil amar. Não é fácil porque tem que ter sacrifício e dom, né? E amar, e ter misericórdia, saber que o outro não merece ou não tem condições, e mesmo assim você escolhe amar, porque Deus ama você. Você escolhe perdoar, porque Deus perdoou você. Aqui está a misericórdia do coração. É agir, é perdoar, é amar, é ir ao encontro da pessoa que não tem como te responder, ou que pelo contrário te machuca, e você faz isso não por causa dela, mas por causa do amor imenso que Deus tem por ti, que você também não merece, que você também muitas vezes não faz bem, que muitas vezes você faz coisa errada, e Ele assim continua te amando. É por isso que você tem que amar, é por isso que você tem que ter misericórdia do outro, porque é assim que Deus te trata, é assim que Deus te trata. E a gente precisa fazer essa experiência desse amor de Deus, para poder gerar amor ao nosso redor. Amor, misericórdia. E aí, esse amor do coração, vai muito do nosso trato com o outro. Ir ao encontro do outro. Tratar o outro bem, tratar com gentileza. Você não precisa concordar com ele nas coisas. E é tão difícil, gente, ir ao encontro. Nós estamos cheios de tarefas, cheios de serviço, cheios de problemas, cheios de dificuldades, mas a vida não gira em torno de nós. Mas também não pode girar em torno do outro. A vida tem que girar em torno de Deus. Como o Evangelho nos mostra, Ele se colocou no centro. No centro. No centro da vida, no centro da comunidade, no centro da sua igreja. Eu lembro de uma passagem do Papa Francisco, inclusive o tema dele é Com Misericórdia Ele Me Chamou, é o tema do Papa Francisco. Ele tem um livro, vale a pena ler, o nome do livro é O Nome de Deus é Misericórdia. Alguém já leu? Valeria a pena. Tem uma história dele lá, que ele fala, se eu não me engano, quando ele era padre, que uma mulher foi atrás dele pedindo ajuda,
Essa mulher tinha os seus filhos, sofria muito, e ela não tinha condições, e às vezes sustentar, os filhos passando fome, e ela começa a se prostituir. Depois ela arruma um emprego, sai, depois tem dificuldade, mas se prostitui de novo. E as mães sabem o que eu estou falando, porque mãe é capaz de fazer tudo para sustentar seus filhos. E essa mulher, tentando sustentar seus filhos, foi pedir ajuda a ele. E ele ajudou com cesta, sempre falou assim: senhora, vem aqui, não, só pode vir aqui tal dia, senhora, e pegar, sempre muito assim com ela. Aí chegou um momento que ela conseguiu outro emprego, e largou a vida, e depois foi lá agradecer a ele. Chegou lá e falou: vim agradecer ao senhor. Aí ele falou: não precisa, aqui a C reconheceu ela. Senhora, como é que a senhora está? Eu vim te agradecer. Não precisa não, sempre que a gente tem cesta aqui, só precisar, só pode vir. Não vim agradecer pela cesta não. Porque a cesta é mais fácil as pessoas doarem, né? O alimento a gente às vezes é um pouco mais sensível. Eu vim te agradecer porque todas as vezes que eu vim aqui, o Senhor me chamou de senhora. Ela vai agradecer porque Ele sempre a tratou com dignidade. E ela que vivia naquela vida de pecado, se achando suja, mas precisando fazer, porque os filhos passavam fome, não arrumavam outro serviço, e tratou ela com dignidade. Como você trata o outro? Quais são as palavras que você dirige ao outro? Quais são as atitudes? Tem muita gente ferida perto de você, por causa de você. Você é daqueles que ferem mais do que cura? Por que a gente tem essa facilidade de falar tanto da vida dos outros, criticar, de medir os outros, e dificuldade de ajudar, de ir ao encontro? Por que a gente tem tanta dificuldade de sentar numa roda e falar as qualidades, as coisas boas dos outros, em vez de ficar criticando e falando as coisas erradas? Às vezes o outro é aquilo mesmo que você está falando. Mas por que não acolher com misericórdia aquilo que Ele é? Nos falta experiência de Deus. É por isso que muitas vezes Deus permite que a gente caia despencado em erros graves, para a gente experimentar a humilhação do pecado, para a gente entender que a gente, desculpa a expressão, de falar besteira, que a gente não é nada sem o amor de Deus. O que nos torna fantásticos, especiais, é saber que Deus nos ama. E essa misericórdia se manifesta sobretudo na confissão. Por isso que eu falo tanto dela, porque eu faço muito uso dela, porque eu sou um miserável pecador. Não sei se eu acho que eu contei aqui uma vez, eu fui diácono em ordenei diácono em dezembro de 2007. Fiquei diácono até setembro de 2008. Em 2008 eu ordenei padre. No ano de 2008 eu fui meu diaconato foi na paróquia Nossa Senhora da Abadia. Lá eu conheci uma senhora, uma mãe, foi lá conversar comigo, não podia atender confissão, foi conversar comigo, nos conhecemos, e aí ela confidenciou o problema dela com o filho. E aí, diversas conversas, ela ia lá, desabafava, chorava, rezava muito pelo filho, um filho bonito, 17, 18 anos, tinha feito muita coisa errada, fez um filho, mexeu com pessoas que não deveria, mas era um menino bom. Me envolveu num assalto, acabou preso, e aí vai. E aí eu me tornei padre, e aí eu fui algumas vezes confessar lá, e atendi ela também, então a gente criou esse vínculo. Deus me colocou na vida dela, e ela na minha vida. E aí quando nós, em 2009, já pároco da Santa Clara, eu fui também capelão de uma comunidade chamada Nova Aliança, durante um ano. E eles lá tinha o cerco de Jericó todas uma vez por mês, e tinha missa toda quinta lá. E eu ia mais ou menos às 12h30, 3h, 3h30, e ficava tendo confissão até 6h30, que é o horário da missa. E aí nesse dia, eu estava lá atendendo confissão, tinha uma reunião às 8h, e aí Dona Daí chegou, não tinha celebrado, pediu para celebrar, eu falei: não, posso celebrar, a missa é missa, né? E aí eu fiquei atendendo confissão, e aí de repente eu vou embora. Já era 7h30, eu tinha reunião, e me aparece um rapaz bonito, 18 anos, alto, forte.
procurando ali, me viu, falou, o senhor está confessando? E eu falei, rapaz, estava. Estou aqui desde as 3. Ah, não, então o senhor está saindo, eu tenho uma reunião 8 horas. E aí o senso de padre acionou. Atende, eu mandei para você atender. Preciso que você me ajude. Deus falando comigo, né? Atende, atende, atende. E ele falou, não, pode deixar. Não, pode vir cá, eu te atendo. Não, quero te atrapalhar, não, vem outra hora. Não, vem cá. Deixa ele embora, não, atende, não pode ir embora agora, não. E eu, não, vem cá, não quero. Não, rapaz, vem cá, vamos te atender, vamos lá. E aí ele conseguiu, ele foi. Entrando para a salinha, ele começou a confessar-se. Confissão linda. Contou tudo, abriu, falou. E pelo que ele falou, eu imaginei, rapaz, eu conheço essa história. Boa parte dessa história. Será? Mesmo alto, forte, 18 anos, assim, será que é o filho da fulana? Mas no meu coração. E aí, confessou, aí eu pus a mão na cabeça dele, ele sentado na cadeira perto de mim, pus a mão na cabeça dele, de absolvição dos pecados, a quem perdoado será perdoado, a quem negar vai ser negado, e ali morria o velho homem, nascia o homem novo. E aí depois eu inventei de rezar com ele depois da absolvição, e aí o homem caiu no choro de gritar, aquele choro doído, sabe? Aquele choro assim, porque mulher chorando você está acostumado, mas homem chorando é um trem esquisito, não é? E homem chorando então, escandalosamente, desesperado, assim, aquela dor assim, parece que estava jogando fora tudo, sabe? E ele chorava, e aí ele, pá, com a cara no meu colo, e aí grudou as minhas pernas, e eu estou lá arriado, e ele chorando ali no meu colo, e aí é lágrima, é catarreira, e aí veio tudo no meu colo. Aí eu não sabia aquele lomão meio constrangedor, né, que o homem deitado no seu colo, né? E aí, nossa, quem não vai entender essa cena, né? Pode até olhar com malícia, e está lá. E eu, devagarzinho, coloquei a mão de novo nele, passei a mão no cabelo dele, ali fui rezando com ele chorando, grudado, chorando. Com 5 minutos ali no desespero, no choro, de uma coisa que está doendo muito, sabe? Que estava indo para fora, e ele chorou. Deixei ele chorar, fui rezando. E ali foi quase 10 minutos o homem ali. E aí ele soltou, pediu desculpa. O semblante mudou. E aí nós conversamos, coloquei à disposição dele, e ele falou, não, padre, sou uma pessoa nova, louvo muito a Deus por Deus me perdoar, Deus te ama, meu filho. Aí ele falou assim, qual o seu nome? Padre Cristiano. Padre, que esse nome não é estranho. O senhor conhece a fulana? Conheço, eu sou filho dela. Ah, você que é o fulano? Sou. Nossa, minha mãe fala muito de você. Aí eu falei para ele, olha, sua mãe te ama muito, meu filho. Aí ele começou a chorar de novo. Aí já era 8h30, a reunião já tinha ido para o saco. Né? E chorou de novo, e chorou. Pois é, ela nunca desistiu de você. Sua mãe te ama muito, meu filho. E aí me abraçou, e aí eu saindo lá no corredor, tudo molhado e catarrado. Fiz assim com catarro, cena bonita, catarro abençoado. E aí, acho que 1 semana, 8 dias depois, deram um tiro na cabeça dele. Eu fico pensando comigo mesmo, né? Por isso que, a não ser que eu não dê conta mesmo, mas quem me pede confissão, eu me esforço muito para não atender, para atender. Sobretudo, aqueles que vêm da última hora, sabe? Aquele que você está, só o pó da gás, não dá conta de mais nada, aí aparece um fulano lá, sem noção, é aquele que mais precisava. Isso eu tenho muitos testemunhos para dar. E aí você vê a misericórdia de Deus, e aí, lá vai eu no velório do menino. Fiquei sabendo, fui lá, mãe chorando, isolada. E aí eu chego para a mãe, meu filho morreu, eu rezei tanto por ele. Será que Deus acolheu meu filho? Será que Deus abandonou aquela coisa de mãe, né? Preocupada com a salvação do filho. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, seu filho se confessou comigo. É muita ironia, não é?
Tanto padre nesse mundo vai confessar com o padre que a mãe falava, desabafava, e aí ela se consolou. Por isso que eu falo para as mães, nunca desista dos seus filhos. Eles podem não mudar de vida aqui, mas eles não vão se perder para sempre. Porque as lágrimas de uma mãe, se não servir para a salvação do filho, serve para a salvação dela. Mas nunca é desperdiçado. E nós temos medo da misericórdia. Quantas às vezes não se confessa pensando assim, eu vou pecar de novo, eu não dou conta de resistir. Não, Deus te ama. Cria vergonha na sua cara, mas Deus, mesmo assim, Deus te ama. Não afaste não, recomece sempre. Mas também tem a misericórdia das mãos. Você trouxe o alimento hoje para ajudar na pastoral da caridade, faz um ótimo trabalho. Mas não é só alimento não, você vai ao encontro do outro, você estende a mão, você estende o ouvido, você escuta pacientemente, você vê o que está precisando, você sabe das pessoas que estão ao seu redor, elas precisam. Meu filho, a vida não gira em torno de você. A vida precisa girar em torno de Deus. E olha, eu falo para vocês uma coisa, eu estudei 7 anos para ser padre. Não sei até quando eu vou ser padre. Mas, por essa única experiência, valeu a minha vida. Valeu ter nascido, valeu ter estudado, valeu ter virado padre. Você já marcou a vida de alguém positivamente? Vivemos numa época muito difícil. Cada um de nós, até o padre, tem que fazer seu exame de consciência. É época de Covid, todas as pessoas sofrendo. Você tem tido misericórdia das pessoas? Ou você acha que o mundo gira em torno de você ainda? Jesus não vem para a vida comunitária, diz que lá o povo é mais pecador que ele. É mesmo, meu filho. Por quê? Por isso que você tem vendo de comunidade. Porque aqui é todo mundo procurando ser melhor e não consegue às vezes. Está aqui, rezando, cometendo pecado, fazendo os outros sofrer. Mas a experiência de fé se faz na comunidade. Esse negócio direto para Deus, isso aí a gente é orgulhoso, egoísta falar. Deus se acha entre os irmãos, sofrendo, machucando, perdoando, magoando, porque a cicatriz conta as melhores histórias. Tem até a historinha do velho e do jovem. O jovem zombando do coração do velho, porque o coração do jovem não tinha nenhuma ferida, nenhum traço. E o coração do velho estava arrebentado. Ei, mas seu coração está velho, hein? Está machucado, hein? E essa vida só foi difícil, hein? E ele fala, eu prefiro um coração assim. É um coração que amou demais. Então nós somos muito egoístas, né? Nós só queremos nossa satisfação. Tá assim nossas relações de casado, de namorado, profissionais. É bom a gente pensar. É bom a gente fazer a experiência dessa misericórdia e ser misericórdia na vida do outro. Olha, meus irmãos, nós estamos tudo no mesmo carro, nós estamos tudo no mesmo buraco. Todo mundo vai morrer, vai feder. Né? Todo mundo precisa de alguém. A gente tem que cuidar mais um do outro. Né? O Papa Francisco tem falado tanto na cultura do encontro, na cultura do cuidado. Não é função só do padre, não. Cada um tem que cuidar um do outro. Ter misericórdia. O outro não vai completar a medida sempre, viu? Seu filho não vai ser perfeito sempre. Você não vai ser perfeito sempre. Você não vai acertar toda hora. Não vai acertar toda hora. E como é bom viver num lugar onde a pessoa sabe que você é pecador, sabe que você está errado, mas mesmo assim te acolhe, te ama. Porque como ele poderia fazer diferente se você é o xodózinho de Deus, né? Deus ama muito você. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Deus
Se você deixar, Ele vai te amar cada vez mais.